e esta talvez seja a aula mais esperada do curso, porque geralmente costuma ser, né, justamente a hora de pontuar um texto que nós percebemos a dificuldade que a gente tem no idioma. Isso acontece constantemente, a gente percebe muito isso nas turmas presenciais. Quando o pessoal entra no curso, eles já pensam na aula de pontuação. E como eu sempre digo, pontuação é uma matéria finalística. Não é à toa que a gente já está chegando ao final do nosso curso, porque pontuação, ao contrário do que muitos pensam, né, que é subjetiva, que vírgula é pausa para respirar, pontuação é uma matéria que exige conhecimento de sintaxe. Pontuação é uma matéria que deve ser aplicada de acordo com as regras que a gramática estabelece. Não é à toa que o próprio enunciado, a própria definição da pontuação, já nos diz para que ela serve. Observem, pontuação é um sistema de reforço da escrita constituído de sinais sintáticos, ou seja, ligados aos termos da oração, ligado à estruturação do texto, né, ligado à análise sintática, destinados a dar mais clareza e organização ao texto. Nós temos aí vários sinais de pontuação, mas vamos falar aqui especificamente destes que aqui estão, que é o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as aspas, as reticências, os dois pontos, os parênteses, a vírgula, o travessão e o ponto e vírgula. Se você me perguntar assim, Ricardo, deles, qual é o mais importante? Não preciso nem falar, né, gente? Não preciso nem falar que todo mundo sabe que o mais importante de todos é a vírgula. Não é à toa que nós vamos ficar aqui um bom tempo falando sobre esse sinal de pontuação. Agora, os demais sinais de pontuação também costumam cair. Alguns mais, outros menos, né? Alguns a gente já conhece desde que nasceu, porque são muito fáceis. Eu costumo dizer que esses três aqui, eu não precisaria nem ficar falando sobre eles, porque eles são muito básicos. E aí a gente já utiliza desde que nasceu por uma questão de lógica. Já daqui para cá, daqui para baixo, costuma aparecer bastante aí nos concursos. Por exemplo, as aspas costumam cair, os dois pontos costumam cair, a vírgula não cai, ela despenca, o travessão cai e o ponto e vírgula. Esses 5 sinais de pontuação aqui, ó, são os principais. São os sinais a que a gente vai dar mais atenção no decorrer desse curso. Mas a gente precisa falar de todos e vocês precisam ter uma noção também básica de todos eles. Então, vamos começar? A partir de agora, então, nós vamos falar sobre os pontos, tá? Vamos falar sobre os 3 pontos. Em seguida, a gente vai falar de aspas, reticências, 2 pontos, parêntese, e depois a gente fala da vírgula, do travessão e do ponto e vírgula. Só para já deixar claro a você, o travessão e o ponto e vírgula só podem ser falados depois de falarmos da vírgula. Por quê? Porque o travessão e o ponto e vírgula, eles são, na maioria das vezes, substitutos da vírgula. Então, se você conhece a vírgula, vai ficar muito fácil também você conhecer depois o travessão e o ponto e vírgula, tá? O travessão e o ponto e vírgula. Mas antes de falar sobre eles, nós precisamos falar da vírgula. Então, vamos lá? Vamos brincar um pouquinho? Gente, o ponto, vamos começar então por esses 3 sinais aqui. Vocês já sabem, né? Vocês já sabem desde que nasceram, para que serve um ponto. Um ponto serve para abreviar, serve para encerrar oração, período, parágrafo e texto. Basicamente para isso. Quando um ponto ele encerra uma ideia, Então, eu sempre gosto de dizer ao aluno o seguinte, bom, o que você está fazendo aqui? No momento em que você começar uma ideia e que você terminar mesmo aquela ideia, coloque um ponto. Nem que para isso você tenha que esse ponto seja o que a gente chamava de ponto de continuação, né? Nem que para isso o que venha depois ele tenha uma relação, mas muda a estruturação. Por exemplo, na redação eu sempre costumo dizer, eu começo com um tópico frasal, deixo claro qual que é o assunto daquele parágrafo, coloco ponto. Em seguida, eu já vou fazer outra coisa. Em seguida, eu vou tentar mostrar como é que aquilo se comprova no dia a dia. Vou dar um exemplo. Então, note que existem relações entre essas duas partes, só que uma coisa é o tópico, outra coisa é o mecanismo argumentativo, e assim por diante. Então,
por mais que você não tenha, às vezes, visto isso com clareza, né, porque aqui foi um comentário de redação, para dizer de uma forma bem básica, para que serve o ponto? O ponto é usado para abreviar palavras, igual acontece aqui em senhor, né? O ponto é usado para encerrar períodos, parágrafos e textos. Em Pedro chegou tarde é uma informação que começa e que termina. É um período, só que aqui é um período simples, né? Porque nós temos apenas uma oração. Então, gente, eu nem precisaria dizer a você para que serve o ponto, porque eu tenho certeza de que você já sabe disso. O mesmo vai acontecer com o ponto de exclamação e com o ponto de interrogação. O que seria o ponto de exclamação? Ele é usado em frases exclamativas. São aquelas frases que indicam desejo, aquelas frases que indicam raiva, aquelas frases que indicam alegria, e aí você vai se lembrar das interjeições. É por isso que quase sempre a exclamação ela é usada ou antes de frases, de partes interjetivas, ou depois de frases, em frases interjetivas, depois de interjeições, ou depois de frases imperativas, por exemplo, fuja, corra, né? Ali você tem uma ordem e dada com maior ênfase, dada com uma exclamação. Então aqui em nossa, passa uma ideia de espanto, é uma interjeição, então com vírgula, ou, perdão, ato falho. Então com ponto de exclamação. Faça isso agora. É uma frase imperativa. E note que existe aí uma ordem. Então, aqui, ponto de exclamação. A frase ela é exclamativa. O ponto de exclamação você vai utilizar todas as vezes em que você quer enfatizar alguma coisa, ou você vai ter interjeições ou frases imperativas. Tá bom? Tranquilo também, né? Tranquilo também, porque a gente já usa constantemente. Agora, ponto de interrogação, também é outro ponto muito fácil. O ponto de interrogação, ele é usado quando você vai fazer uma pergunta, ponto. Uma pergunta direta, porque nós temos também o que é uma pergunta indireta. O que seria uma pergunta direta? É isso aqui, ó. Que dia é seu aniversário? Repare que eu fiz uma pergunta, então é óbvio que eu vou usar um ponto de exclamação, porque existe uma uma interrogação. Um ponto de interrogação. Por quê? Porque existe uma interrogação ali sendo feita. Agora, qual é a diferença, Ricardo, de uma frase interrogativa direta para uma frase interrogativa indireta? Pensa comigo. Você está lá, né? Entrou no carro, se for mulher ou se for homem, aí vocês façam a adequação de gênero de acordo com o seu. Se for mulher, entrar no carro e vai dizer para o namorado, ela naquele dia se arrumou completamente, arrumou os cabelos, fez maquiagem, vestiu roupa nova, e de repente ela entra no carro e ele simplesmente fala nada. Aí ela diz assim, você não falou se eu estou bonita. E ele continua não falando nada, até receber uma bolsada na cara, né? Note que quando ela pergunta, quando ela diz, né, quando ela diz, você não falou se eu estou bonita, o que ela está fazendo? Perguntando. Só que a interrogação ali, ela é feita de forma indireta. O mesmo aconteceria, nós notaríamos, se eu dissesse assim, ó, você não me falou que dia é seu aniversário. Você concorda comigo que a gente está esperando a pessoa dizer que dia é o aniversário dela? Então, nesse contexto, nesse caso, o que nós temos? Uma interrogação indireta. E nas interrogações indiretas não admitem o ponto de interrogação. Apenas nas interrogações diretas, que é essa pergunta mesmo que é mandada de forma direta. Que dia é seu aniversário? Quanto você ganha? Quando você vem? E assim por diante, tá? Então, esses 3 primeiros sinais são sinais bem básicos, bem fáceis. A gente não vai ficar aqui muito tempo falando sobre eles, porque por uma questão mesmo de uso e de viver na língua, a gente já sabe quando e como utilizá-los. O ponto simples vai ser usado para abreviar, encerrar período, parágrafo e oração. O ponto de exclamação vai ser usado em frases enfáticas, geralmente por meio de interjeições ou por meio de frases imperativas. E o ponto de exclamação vai ser usado quando houver ou de interrogação, vai ser usado quando houver uma interrogação, uma pergunta direta, porque as indiretas elas não admitem esse sinal. Beleza? Então agora a gente vai falar dos demais sinais de pontuação. Vamos falar das aspas, das reticências e assim por diante. Venham comigo. Bom, gente, nós acabamos de falar sobre os pontos, então agora vamos continuar a falar dos sinais de pontuação. E agora nós vamos falar das aspas.
As aspas são sinais de pontuação muito simples, não são tão cobradas, mas costumam cair aí volta e meia, e a gente também utiliza com uma quantidade considerável no dia a dia. Para que servem as aspas em português? A forma mais clássica de utilizar as aspas é esta aqui, para indicar o início e o fim de uma citação. Todas as vezes em que eu colocar no texto alguma coisa que não é minha, né, que advém de outra pessoa, e aí eu faço só uma observação. Citação direta, tá? Citação direta, que é exatamente aquilo que foi falado ou que foi escrito por outra pessoa. Então, as aspas elas servem para marcar o início e o final de uma citação direta. Se eu digo, por exemplo, conhece-te a ti mesmo, essa frase ela vem entre aspas para mostrar que ela não pertence a mim, mas ela pertence a Sócrates, né, uma das grandes máximas da humanidade e de que eu gosto bastante. Então, conhece-te a ti mesmo está entre aspas, porque aqui nós marcamos o início e o final da citação. Vale lembrar, só mesmo a título de curiosidade, que quando você tem uma citação inteira, o ponto ele vem antes das aspas, tá? Ele vem antes das aspas. O ponto só vai vir depois das aspas quando a gente tiver essa citação dentro de um texto maior. Então, o primeiro caso de utilização de aspas é para marcar o início e o final de uma citação, beleza? E o segundo caso, Ricardo, quando é que eu vou usar as aspas além de citação? Você vai usar as aspas para marcar neologismos. O que são neologismos? Palavras inventadas, palavras novas, palavras que não existem na língua portuguesa. Estrangeirismos e expressões populares. Por exemplo, outro dia eu estava lendo um jornal e aí deram a notícia assim, ó, em São Paulo, aspas, cochilódromo, aspas, já é novidade. E eu pensei assim, cochilódromo? Se a gente for ao dicionário e digitar essa palavra, nós vamos perceber que essa palavra ela não existe. Essa palavra ela não faz parte da língua portuguesa. Essa palavra foi criada, foi inventada. É óbvio que a gente sabe o que significa, né? Cochilódromo é local de cochilo, mas não é uma palavra registrada, logo é um neologismo. Todas as vezes em que usarmos neologismos, esses neologismos devem ser escritos entre aspas, como por exemplo, vamos caetanear hoje no show de Caetano. Essa palavra caetanear não existe. Logo, ela está marcada com aspas porque ela é um neologismo. Outro exemplo de palavra estranha à língua que deve ser marcada com aspas são os estrangeirismos, né? Que são palavras estrangeiras. Quando eu digo faça o backup para não perder o arquivo, backup está grafado com aspas porque é uma palavra estrangeira, um caso de estrangeirismo. E também expressões populares, gírias, são todas palavras estranhas à língua, palavras não registradas. Quando a gente diz, o senhor chegou hoje, esse senhor é uma expressão popular, né, uma marca popular. Por esse motivo, deve ser grafada com aspas. Então, as aspas, além da citação, elas são usadas para marcar neologismos, estrangeirismos, gírias e expressões populares. Todas palavras que não estão, ou quaisquer palavras que não estão registradas, quaisquer palavras que não fazem parte da língua portuguesa e que por isso merecem destaque, tá? Que não fazem parte da língua portuguesa formal. Beleza. Onde mais eu vou usar as aspas? Aqui comigo, venham comigo. Vocês vão usar as aspas para indicar uma mudança de sentido, que é muito próxima dessa outra indicação que a gente vai dar a vocês aqui, ó, que é para indicar ironia. Ironia também é uma mudança de sentido, só que a ironia é uma mudança de sentido muito específica. Essa aqui não, quando a gente diz ela era uma máquina, isso não é ironia, né? É apenas uma transferência de valor da máquina para ela. Imagine que, por exemplo, a gente vai a uma loja de produtos naturais, não é? E aí lá nós encontramos assim, aqui nós temos produto verde. Esse verde, gente, é o verde, é a cor, estou até procurando aqui uma cor verde, né? E aí não estou... achei aqui a cor. Esse verde, é isso aqui? É esse verde da garrafa? A gente sabe que não. Que esse verde, nesse contexto, ele significa o quê? Natural. Aqui nós temos produtos naturais. Então, em tese, esse verde lá deveria ser grafado com aspas, porque ali a palavra verde ela está sendo empregada em outro sentido, com outro valor. Um valor que a gente diz que é conotativo, tá bom? E aí, por fim, nós temos a grande utilização das aspas, além do início e do fim da citação. Nós temos essa aqui, ó, para indicar
ironia. E aí, o que é ironia? Ironia é dizer o contrário do que se pensa. Ocorre sim uma mudança de sentido? Ocorre, mas é uma mudança de sentido específica porque marca dizer o contrário do que se pensa. Por exemplo, imagine que nós estamos lá andando com seu amigo e de repente seu amigo tomando uma coquinha, né, e pega a latinha depois e tchuf, joga no meio da rua. Você vai dizer assim, nossa, educado você? Esse educado é realmente educado? A gente sabe que não, o que você quer dizer é que, olha, você é um homem das cavernas, um ser das trevas, né? Um bárbaro. Então, reparem que ali, quando eu digo educado, eu estou querendo dizer o contrário do que eu penso. Ali nós estamos tendo uma ironia, e as ironias, elas devem ser marcadas com aspas, segundo a gramática normativa. Exemplo, que belo trabalho! Você estragou tudo. Então, esse trabalho é belo? Obviamente não, né, gente? Obviamente não. Tá bom? Então, as aspas são usadas para indicar início e fim de citação. As aspas são usadas para marcar ironia. As aspas são usadas para indicar mudança de sentido. E as aspas são usadas, por fim, para marcar neologismos, estrangeirismos e expressões populares, tá? Fiquem com isso aí. Observação final. Ah, Ricardo, mas eu às vezes, de vez em quando, encontro uma aspa simples, né? Porque nós temos as aspas duplas, as aspas de que eu estou falando são aspas duplas. Mas nós temos também aspas simples. E aí você vai me perguntar assim, Ricardo, o que são as aspas simples? Eu vou dizer de uma forma bem objetiva para você. As aspas simples são aspas dentro de aspas. Suponhamos que dentro de uma citação grande, né, marcada por duas aspas duplas, eu tenha, sei lá, uma expressão popular. Obviamente, essa expressão popular vai ser marcada com aspas simples, tá? Então, aspas simples são aspas dentro de aspas. Tranquilo, gente? As aspas costumam cair um pouquinho também, tá? Nas provas, como nós havíamos falado. Parênteses quase nunca, quase nunca, quase nunca cai, porque eles são muito simples. Todas as vezes em que você pensar em parêntese, todas as vezes em que você pensar em parêntese, você vai pensar em informação acessória. Todas as vezes em que você pensar em parênteses, você vai pensar em informação acessória. O que isso quer dizer? É como se eu pudesse pegar com a mão, tudo que está ali dentro dos parênteses e retirar aquilo ali do texto, e aquilo não vai fazer absolutamente falta nenhuma. Aquilo ali, o texto ele vai continuar como se nunca tivesse havido ali uma informação acessória. Geralmente a gente usa os parênteses para fazer comentários, para esclarecer, para detalhar alguma informação. Como acontece aqui, por exemplo, ó, lá eles se encontraram. Você concorda comigo que a gente coloca assim, ó, lá eles se encontraram, a pessoa não saberia direito onde era esse lá, e aí foi colocado esse no café entre parênteses, apenas para dizer assim, ó, lá no café é uma informação acessória. Se eu retirar isso daqui, vai ficar assim, ó, lá eles se encontraram, não vai fazer falta, né? Não vai interferir na estrutura sintática. Na semântica, sim, tá? Que é no sentido, sim, mas na sintática, não. Então, para que nós usamos os parênteses em português? Para intercalar comentários e informações acessórios, né? Informações acessórias, quaisquer informações, né? Essa parte ela é até meio subjetiva, porque se houver uma informação acessória, você pode colocá-la entre parênteses. E por fim, para incluir dados bibliográficos, geralmente lá, o homem nasceu livre, entre parênteses, Rousseau. Muito fácil, né? Muito fácil os parênteses, quase não são cobrados, não. Então, por enquanto, aspas e parênteses do que nós temos para falar é isso, e vamos continuar a estudar os outros sinais de pontuação. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, continuando. Agora, os próximos sinais de pontuação são as reticências e os dois pontos. Gente, as reticências costumam cair? Não, não muito. E os dois pontos costumam cair um pouco mais. Vamos ver para que servem as reticências, aqueles 3 pontinhos em português? Vamos lá? Pessoal, as reticências são usadas nos seguintes casos. Na verdade, nós temos aí duas grandes formas de utilização das reticências. Lembrando que é reticências e não redicências, tá? As reticências, elas são utilizadas de forma objetiva, de forma gramatical, mas elas também são usadas de forma estilística. A forma estilística é muito mais empregada no dia a dia do que a forma gramatical. E a que costuma ser mais cobrada nas provas de concurso é a forma gramatical, tá? Mas também a forma estilística, às vezes eles pedem para interpretação de texto. Então vamos lá.
Gente, para que servem as reticências? O primeiro caso, para indicar supressão de trecho. Eu vou retirar um trecho que já é subentendido. Por exemplo, ó, o professor pediu que cantássemos o hino nacional. Ouviram do Ipiranga? Isso aqui mostra para a gente que o texto continua, que o texto tem uma continuidade. Agora, dá para eu colocar etc. aqui? Você vai ver que não, né? Apenas mostra para a gente que há uma continuidade, mas que foi suprimida. E muitas vezes a gente já conhece essa continuidade. Vale lembrar que essas reticências elas podem aparecer tanto ao final quanto ao início da citação. Se aparece ao início da citação, ou ao início do trecho, é para mostrar que foi suprimida uma parte que veio ao início. Se aparece ao final, foi suprimida uma parte que veio ao final. Então, a forma mais clássica de utilização das reticências é a supressão de trecho, de partes de uma obra. Beleza? Bom, outro caso em que as reticências são usadas é este aqui, para indicar enumeração inconclusa. Gente, é muito parecido, porque vocês poderiam falar assim, Ricardo, fui ao supermercado e comprei pera, uva. Aí você poderia dizer assim, Ricardo, houve aqui uma supressão de termo também, de trecho. Certamente mostrou que comprou outras coisas, mas aqui você consegue colocar etc. Aqui não. É como se eu dissesse, fui ao supermercado e comprei pera, uva e etc. Aqui você tem apenas uma enumeração que foi inconclusa, diferentemente daqui, que, embora parecida, marca apenas uma supressão de trecho, uma supressão de parte, tá? Então, as reticências, de forma objetiva, elas são usadas para indicar supressão de trecho e elas são usadas para indicar enumeração inconclusa com o valor de etc. Aqui a gente vai ter o valor de etc, tá? Você poderia tirar as reticências e colocar o etc se você preferisse, tá bom? Agora, como recurso estilístico, Ricardo, para que servem as reticências como recurso estilístico? Colocamos aqui para vocês, ó. Como recurso estilístico, é múltiplo o emprego das reticências. Podem ser usadas para indicar dúvidas ou hesitação. Às vezes você vai assim, ó, você vai a tal lugar? Você não sei, coloca reticências. Por quê? Você tem dúvida, não sabe se vai. Né? Hesitação. Hesitação, o que é hesitação? Hesitação é aquela pausa que a gente tem na fala, sabe? Por exemplo, sabe fulano? Reticências. Não sei se quero mais. Reticências. Então, repare que não é uma coisa objetiva, não é um uso objetivo. É um uso que está muito mais ligado à pausa que nós temos na fala, a pausa que nós temos no emprego dessas expressões quando a gente vai usar na oralidade. Por isso que são recursos que estilísticos. Então, ou eles podem ser usados para indicar dúvidas, podem ser usados para indicar hesitação, podem ser usados para interromper uma frase ou pensamento incompleto. Por exemplo, ó, se eu disser assim, mãe, moro em tal lugar, reticências, aí a pessoa, não quero saber. Quando a pessoa, sabe aquele corte que a pessoa te dá? Aquilo ali, por exemplo, seria umas reticências. Ó, mãe, fulano é maravilhoso. A pessoa já corta, não quero saber. Então, antes de terminar esse maravilhoso, as reticências elas poderiam aparecer ali para mostrar que houve uma interrupção daquela estruturação sintática. É muito mais comum, gente, nos textos narrativos. Isso nos demais textos não costuma muito aparecer, não, tá bom? Então, para interromper uma frase ou um pensamento incompleto sintaticamente e para estender uma reflexão. Esse para estender uma reflexão é mais ou menos assim. Olha, hoje é sexta-feira, estarei sozinho em casa. Tem cerveja na geladeira. Reticências. É óbvio que a pessoa já vai pedir a sua localização e vai chegar lá em alguns minutos, porque ali ela estende a reflexão de que você está convidando. Então, reparem que esses três usos aqui de que nós falamos agora, são usos muito mais ligados ao emprego do dia a dia, são usos muito mais ligados à nossa utilização na comunicação coloquial, né, na comunicação oral. O mais importante mesmo é saber que as reticências são usadas, os 3 pontinhos são usados para indicar supressão de trecho e para indicar enumeração inconclusa, tá bom? Beleza? Vamos mais, vamos mais. Agora nós vamos falar de um outro sinal de pontuação, que são os 2 pontos. Vale lembrar que 2 pontos tem hífen, tá? 2 pontos tem hífen. Para que servem os 2 pontos em língua portuguesa? Para que servem? Primeiramente, os 2 pontos são usados para indicar
o início de uma citação. Por exemplo, ó, para introduzir uma citação direta, o padre Manuel Bernardes disse uma vez, 2 pontos. Aí as aspas, né, porque é uma citação, pode haver ira sem haver pecado. Então, os 2 pontos, eles são muito utilizados para introduzir citações. Que tipo de citação? Citação direta, tá? É uma forma bem clássica e bem básica de utilização desse sinal. Agora, a forma mais comum de utilização dos 2 pontos é esta aqui, ó, para explicar, detalhar, esclarecer informações anteriores. Geralmente, isso aparece por meio de apostos explicativos. Olha, observem esse exemplo aqui comigo. Viajei por 3 países, 2 pontos. França, Portugal e Itália. Concordam que esses 2 pontos eles vêm para a gente explicar, detalhar e esclarecer quais são esses 3 países? Você poderia ter muito bem uma outra utilização. O problema desta geração é este. Pá, 2 pontos. Tecnologia de mais e pensamento de menos. Porque ali você está especificando, está explicando, esclarecendo qual é esse problema. Essa é a forma mais clássica, tá? Mais clássica de utilização dos 2 pontos. A citação direta costuma apresentar, mas a forma mais clássica mesmo é essa aqui, para enumerar, esclarecer, detalhar, explicar informação anteriormente mencionada. Beleza. Para que mais, Ricardo? Servem os 2 pontos para substituir elementos de coesão, como, por exemplo, conjunção. Pessoal, na linguagem coloquial, as pessoas não costumam utilizar muito conjunção. Às vezes me falam assim, Ricardo, você vai à minha festa hoje? Eu falo assim, não sei, estou cansado. Ou melhor, não vou, estou cansado. Você concorda comigo que entre esse não vou e entre esse estou cansado, caberia uma conjunção por quê? Seria assim, ó, não vou porque estou cansado? Pois bem, no lugar dessa conjunção, às vezes na oralidade, colocam-se os 2 pontos. Então, não irei à sua festa. 2 pontos, estou cansado. As bancas costumam muito cobrar, às vezes, quando elas pedem para o aluno substituir os 2 pontos por uma conjunção. Isso costuma ser possível, e geralmente é a conjunção porque, e vale lembrar que, quando essa utilização é feita, é porque ali ocorre um grau de informalidade maior nessa estruturação. Porque na fala ninguém diz, não vou, haja vista, estou cansado, não vou porque estou cansado. As pessoas evitam, as pessoas costumam tirar a conjunção e costumam empregar no lugar dela sinais de pontuação, como, por exemplo, os 2 pontos, tá bom? Então, vamos lá. Para que servem as reticências? Para indicar supressão de trecho e para indicar enumeração inconclusa, isso de forma objetiva. Mas a gente sabe que, como o uso delas é múltiplo, elas servem também para indicar dúvidas, hesitação, interromper pensamento, servem para estender a reflexão. E os 2 pontos servem basicamente para introduzir citação direta, para explicar, detalhar, enumerar, esclarecer informação anteriormente mencionada e, por fim, para substituir elementos de coesão, como, por exemplo, conjunção. Beleza, gente? Então, até agora, nós vimos aí vários sinais de pontuação, aqueles primeiros sinais, sinais que não são tão difíceis, que não são tão cobrados, mas estão presentes no texto, né, presentes no dia a dia. E agora, a partir de agora, a gente vai ver mais, a partir de agora, a gente vai ver um sinal de pontuação especial, que eu sei que é aquele sinal porque você estava aguardando, você estava esperando ansiosamente para estudar a bendita vírgula. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá? Vem comigo. Vamos lá, continuando, agora nós vamos falar sobre a vírgula. Gente, sem dúvida, a vírgula é o maior problema de todos nós. Porque nós fomos educados, a maioria de nós, fomos ensinados que a vírgula é pausa para respirar. Infelizmente, não é. Né? Ou felizmente, né? Fosse assim, coitadinhos dos asmáticos. Gente, vírgula nada mais é do que uma interrupção sintática. O ato de virgular ou não virgular está ligado às normas às normas de pontuação, né? As normas do emprego desse sinal. Então, por exemplo, se eu tiver sei lá, nós vamos começar a falar agora sobre todos os casos de aplicação de vírgula. E um deles, por exemplo, é separar a oração coordenada. Bom, se eu tiver uma oração coordenada ali, eu vou usar a vírgula. Se eu não tiver, eu não vou. Um dos casos é
vai usar vírgula para separar a adjunta adverbial. Então, se eu tiver um adjunto adverbial deslocado, eu vou usar vírgula. Se eu não tiver, eu não vou. Não está ligado à pausa, entendeu? Está ligado basicamente à estruturação sintática e à organização que é feita por meio das regras. Então, a partir de agora, nós vamos estudar aí uns 13 casos de vírgula em língua portuguesa, uns 13 casos. E aí, quando a pessoa diz assim, cara, eu estou com problema em pontuação, estou com problema em vírgula, eu falo, não. Você não está com problema em pontuação e você não está com problema em vírgula. Você está com problema em análise sintática. Porque a pontuação é muito fácil. A pontuação, a matéria vai chegar aqui, você vai ver. Eu vou dizer assim, vai haver vírgula aqui, 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 aqui. Agora, o problema é conhecer os termos da oração. É conhecer a análise sintática para que você possa transferir essa teoria para o papel. Então, vamos juntos? Vamos comigo ver quais são os casos de vírgula em língua portuguesa? Pessoal, a gente vai dividir a vírgula por uma questão didática na vírgula e o período simples e vamos falar também da vírgula no período composto, tá? A vírgula e o período simples, a vírgula e o período composto. Na vírgula e o período simples, assim, qual a diferença de um período simples para um período composto? Vamos relembrar? O período simples é aquele que é formado apenas por uma oração. E o período composto é aquele que é formado por mais de uma oração. Então, vamos lá, vamos ver quando é que a gente usa a vírgula no período simples. Eu vou começar pelo caso mais fácil de todos na utilização da vírgula. Então, a vírgula é usada nos seguintes casos. A vírgula é usada nos seguintes casos. Primeiro caso de utilização de vírgula, gente. Primeiro caso. A vírgula é usada para separar vocativo. Para separar vocativo. Vamos relembrar lá na análise sintática? O que é vocativo? Vocativo é o chamamento. João, Pedro, venha cá. Esse João e esse Pedro, filho, amanhã é o dia das mães. Então, esse Pedro, esse João, esse filho, Mariana, venha cá. Mariana, todos esses chamamentos são vocativos. Independentemente de onde eles estiverem dentro da oração, eles devem ser separados por vírgula. Então, por exemplo, ó, Júlia, vírgula, compre pão. Compre pão. Por que existe a vírgula aqui? Porque está separando o vocativo. Compre pão, vírgula, Júlia. Mesma coisa. Compre, vírgula, Júlia, vírgula, pão. Repare que, independentemente do lugar onde este vocativo estiver, ele vai ter que ser isolado por vírgula em razão dessa regra gramatical. Tá bom? Vamos seguir? Muito fácil, né? Essa aqui, para mim, é uma das mais fáceis de todas. Uma outra também que é muito fácil e que a gente já faz intuitivamente, esta aqui, ó, para separar termos de mesma função sintática. Para separar termos de mesma função sintática. Para separar termos de mesma função sintática. Ou seja, termos de uma enumeração. Termos de uma enumeração. É como se eu dissesse assim, ó. Gosto de João, de Pedro, gosto de João. Vou repetir a preposição, tá? Embora seja facultativa. De Pedro, de Ana e de Maria. Reparem que estas vírgulas aqui estão para separar os objetos, indiretos, ó. Todos esses termos são objetos indiretos. E o E é a última vírgula da enumeração. Assim, cara, não aprendi nada de novo, porque até agora eu sei falar sobre isso. Né? Eu sei usar as vírgulas nesses casos. Sabe mesmo, porque são os casos mais fáceis. Agora, a partir de agora que a gente começa a ver alguns um pouquinho mais elaborados, né? Mas não difíceis. Vamos lá? Próximo caso. A vírgula, gente, ela é usada para separar aposto explicativo. Para separar aposto explicativo.
A vírgula é usada para separar aposto explicativo. Por exemplo, e aí volta lá para a análise sintática, né? Porque a gente falou sobre esse aposto explicativo. É como se nós disséssemos assim, ó. Como se nós disséssemos assim. Dom Pedro II, ex-imperador do Brasil, morreu na França. Reparem que esse ex-imperador do Brasil, gente, refere-se ou não refere-se a Dom Pedro II? Você vai falar, refere-se. Esse ex-imperador do Brasil, se a gente tirar Dom Pedro II daqui, ó, quem é que vira o sujeito? Ex-imperador do Brasil. Ora, então ele é o aposto explicativo. E o aposto explicativo deve necessária e obrigatoriamente ser isolado por vírgula. Ser isolado por vírgulas. Se ele estiver ao final, né, apenas uma vírgula. Se ele estiver intercalado, mais de uma vírgula. Tá bom? Então vamos lá. Seguindo o barco. Para que a gente utiliza mais a vírgula? Ou melhor, deixe-me, como são tantas regras, que eu vou colocar aqui. Essa aqui, para separar, para indicar local e data, para isolar local e data. Essa aqui, gente, é muito básica. Para separar. E essa aqui é apenas uma informação, né? É como se a gente tivesse, é como se a gente dissesse assim, ó, Goiânia, 28 de maio de 2019. Essa vírgula aqui, para separar local e data. A gente também já usa intuitivamente. Muito fácil e não cai. Ela é mais para preencher o conteúdo. Vamos lá. Agora, vai chegar agora um que é importantíssimo. A meu ver, é até, se você me perguntar assim, qual que é o mais importante de todos? Esse aqui, que é o adjunto adverbial deslocado. Para marcar o deslocamento, do adjunto adverbial. Para marcar o deslocamento do adjunto adverbial. Aí reparem que essa matéria não está aqui, né? Essa matéria está lá em advérbio, lá em análise sintática do período simples. Se eu disser assim, ó, vamos lá. Meu filho nasceu no hospital. A gente sabe que esse no hospital é um adjunto adverbial. Então, meu filho vai ser o sujeito, nasceu vai ser um verbo intransitivo, e esse no hospital vai ser um adjunto adverbial. Vocês concordam comigo que aqui está em ordem direta, que é sujeito, verbo e complemento? Sim. Na ordem direta, em regra, não há vírgula. Na ordem direta, em regra, não há vírgula. Na ordem direta, em regra, não há vírgula. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, porém, quando deslocado o adjunto adverbial poderá trazer a vírgula. Porém, quando deslocado, o adjunto adverbial poderá trazer a vírgula. Assim, Ricardo, por que poderá? Porque, gente, vai depender aqui da quantidade de termos desse adjunto adverbial. Por exemplo, ó, imagine que eu diga assim, deixa eu até colocar aqui. Segundo, na verdade, as gramáticas, elas falam assim, ó, adjunto adverbial curto, a vírgula é
facultativa, no adjunto adverbial curto. Ela diz assim, mas se o adjunto adverbial for longo, essa vírgula ela é obrigatória. Pois bem, isso é muito subjetivo, porque algumas gramáticas, elas não postulam né, esse tamanho, o que é curto e o que é longo. Aí veio uma banca, o CESP deixou muito claro o que é curto e o que é longo. O CESP fala assim, olha, até 3 termos, ou seja, 1, 2 termos, essa vírgula ela é facultativa. Se a expressão ela tiver 3 ou mais termos, essa vírgula ela se torna obrigatória. Por exemplo, então, funciona assim, ó. No hospital, ora, tá deslocado, né? Minha filha nasceu. No hospital, minha filha nasceu. Ou meu filho nasceu. Meu filho. Reparem que esse no hospital está deslocado. Só que esse no hospital, ó, recebeu a vírgula, viu? Porque nós tiramos daqui, deslocamos. Recebeu a vírgula. Mas não são só 2 termos? Se são só 2 termos, a vírgula é facultativa. Vírgula facultativa. Vírgula facultativa. No entanto, gente, se houver mais de 2 termos, por exemplo, ó, no hospital do centro, vírgula, meu filho nasceu. Reparem que agora eu tenho mais de 2 termos. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Esta vírgula aqui, portanto, se torna obrigatória. Obrigatória. E, pessoal, o adjunto adverbial, ele pode vir em qualquer lugar da oração. Ele pode vir assim, ó. Meu filho, vírgula, no hospital, vírgula, nasceu. Ainda assim seria facultativo, porque são 2 termos. Poderia vir meu filho, vírgula, no hospital do centro, vírgula, nasceu. Só que essas aqui já seriam obrigatórias em razão de o adjunto adverbial ter mais de 2 termos. Então, você vai anotar assim, ó, você vai anotar assim. Em regra, em ordem direta, os adjuntos adverbiais não recebem a vírgula. Quando deslocados, essa vírgula pode ocorrer. Se a expressão tiver até 2 termos, a vírgula é facultativa. Se ela tiver acima de 3 termos, 3 ou mais, a vírgula ela se torna obrigatória. Esse é o principal caso de utilização e de aplicação da vírgula em língua portuguesa, tá? Vamos continuar? Vamos continuar? Vem aqui comigo, venha comigo. A vírgula é usada também, gente, para isolar expressões explicativas, excusativas e retificativas. Então, a vírgula é usada para isolar expressões explicativas, excusativas e retificativas. Você vai dizer assim, Ricardo, quais expressões são estas? São essas aqui, ó, gente. São essas aqui, ó. Aliás, ou melhor, isto é, ou seja, digo, minto, aliás, eu já coloquei por exemplo, por favor. Todas essas expressões aqui, ó, todas essas expressões que indiquem explicação, que indiquem, né, pedidos de desculpa ou que indiquem retificação, elas devem ser colocadas entre vírgulas, né? Inclusive, aliás, ou melhor, isto é, ou seja, digo, minto, por exemplo, por favor, e etc. Então, a vírgula também é utilizada para a gente isolar e intercalar esse tipo de expressão aí, tá? Além disso, 7º caso, a vírgula é usada para marcar o deslocamento, do predicativo. Marca o deslocamento do predicativo. Imaginem isto aqui. Joana
cozinhava o frango triste. Imagina isso aqui. Joana cozinhava o frango triste. Joana cozinhava o frango triste. Gente, em Joana cozinhava o frango triste, você deve até ter sorrido aí, porque você vai falar assim, poxa, frango triste? Na verdade, esse triste aqui, ó, esse triste é um predicativo do sujeito de quem? De Joana. É como se fosse Joana cozinhava o frango e estava triste. Então, vamos esclarecer essa informação. Vamos pegar esse predicativo e deslocar e colocar próximo ao referente dele? Vamos, com uma condição, desde que a gente coloque vírgula, porque o predicativo do sujeito deslocado, ele deve receber a vírgula. Logo, ficaria assim, ó. Triste, triste, vírgula. Joana cozinhava o frango. Ou então poderia ficar assim também, ó. Joana, vírgula, triste, vírgula, cozinhava o frango. Tanto faz. Deslocou o predicativo do sujeito, vírgula nele, tá bom? Esse é mais um caso, é o nosso 7º caso de utilização da vírgula. Vamos para mais um caso? Para o 8º caso aqui de utilização? O 8º caso de utilização está ligado a deslocamento de conjunção. Eu nem diria assim que ele está ligado ao período simples, porque aqui a gente já usa o período composto, já que a gente tem o uso da conjunção, né, para ligar as orações. Então, é como, ou melhor, vamos lá. Se eu disser assim, ó, não, vou fazer o seguinte, eu vou marcar o 8º caso para separar a oração e depois eu falo da conjunção, tá? Por uma questão didática mesmo. Vamos lá. Para que mais que eu uso a vírgula? Para separar orações coordenadas. Eu uso a vírgula para separar orações coordenadas, com exceção das aditivas. Uso a vírgula para separar orações coordenadas, com exceção das aditivas. Por quê, Ricardo? Porque nas aditivas a vírgula ela funciona de forma diferente. Nas aditivas, eu vou falar das orações coordenadas primeiramente, depois eu falo das aditivas, tá? Aí eu falo a vocês como é que elas funcionam nas aditivas. Como é que ela funciona nas aditivas. Então, vamos lá. Se eu disser assim, ó, estou feliz, vírgula, mas vou chorar. Estou feliz, mas vou chorar. Você está vendo que aqui nós temos duas orações coordenadas? Nós temos a primeira oração, a oração coordenada assindética, e temos esta oração aqui, ó, a oração coordenada sindética, o quê? Adversativa, né? Que é marcada pela conjunção. O que essa vírgula aqui está fazendo, gente? Essa vírgula está separando as orações coordenadas. E ela vai aparecer tanto nas orações coordenadas sindéticas, quanto nas orações coordenadas assindéticas. Lá na raspadinha, raspou, vírgula, achou, vírgula, ganhou, ponto. Note que essas vírgulas estão separando aí 3 orações, tá? Então, eu também uso as vírgulas para separar as orações coordenadas. Aí você falou assim, Ricardo, mas espera aí, você falou que as aditivas não recebem a vírgula. As aditivas, elas não têm costume de receber a vírgula, a não ser que os sujeitos sejam diferentes, exista polissíndeto ou o E ali esteja com valor de mais, né? Aí, nesse caso, essas vírgulas elas vão ser facultativas. Nesse caso, essas vírgulas vão ser facultativas. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Observem aqui. Então, a gente sabe que a vírgula ela é usada também para separar orações coordenadas, né? Por exemplo, esqueci a carteira, vírgula, portanto, não pagarei a conta. Gente, e vale lembrar que a vírgula ela aparece, ó, é antes da conjunção, tá? Aliás,
na separação das orações, antes da conjunção, né? Depois não. Então, esqueci a carteira, vírgula, portanto, não pagarei a conta, a segunda oração aí, começando em torno da conjunção, portanto. Tá. E nas aditivas, como é que funciona? Nas aditivas, em regra, não há vírgula, né? João comprou um carro e viajou. Repare que aqui nós temos duas orações, e esta aqui é uma oração aditiva, oração coordenada sindética, oração coordenada sindética aditiva, sem vírgula. Quando é que a vírgula ela vai ser recomendada? Recomendada, não obrigatória. A vírgula vai ser recomendada nos seguintes casos. Em casos de sujeitos diferentes, e eu vou colocar aqui, ó. Vou até colocar aqui para você não confundir. Coordenadas aditivas. Coordenadas aditivas. As vírgulas vão ser colocadas em sujeitos diferentes. Por exemplo, ó, João demitiu Pedro e Ana sorriu. Vocês concordam comigo que esta vírgula, ela aparece inclusive muito mais como uma questão de cuidado, para não ficar assim, ó, João demitiu Pedro e Ana. Tá vendo? Até parecer que João demitiu Pedro e Ana, a vírgula aparece aqui para dizer assim, ó, João demitiu Pedro e Ana sorriu, né? Sujeitos diferentes, nas orações aditivas, a vírgula é recomendada. O outro caso é o caso de polissíndeto. O que é um polissíndeto? É um acúmulo de conjunção. Por exemplo, ó, e sorriu, e cantou, e dançou, e disse que estava tudo bem. Repare que, olha, nós temos a repetição da conjunção e. Isso se chama polissíndeto. Nesse caso, vou até apagar aqui, porque aqui eu coloquei sujeitos diferentes. Então, aqui eu vou colocar polissíndeto. Nos casos de polissíndeto, também, amigos, e sorriu, e dançou, e cantou. Nos casos de polissíndeto, também essa vírgula é recomendada, mas não é obrigatória. E por fim, você tem quando o e possui valor adversativo. E possui, quando a conjunção e possuir valor adversativo. Quando a conjunção e possuir valor adversativo. Como assim? Assim, ó. Deus cura e o diabo manda conta. Ué, mas se Deus cura, quem deveria mandar a conta é Deus e não o diabo. Então você percebe que aqui você tem esse e não é esse e é mas. Ainda assim, você tem sujeitos diferentes, tá vendo? Então a vírgula seria recomendada da mesma forma. Nesses casos aqui, ó, as vírgulas elas são facultativas. Agora, quando há sujeitos iguais, não há vírgula nas orações aditivas, tá? Então, as orações, a vírgula também, ela é usada para separar orações coordenadas, sindéticas ou assindéticas. E as aditivas? Não, nas aditivas não há vírgula quando é o mesmo sujeito. E quando nós temos esses três casos aqui, essa vírgula ela é recomendada, ainda assim ela é facultativa. Beleza, gente? Beleza? Vamos continuar. Então, esse aqui é o nosso 8º caso de utilização de vírgula. Vamos mais. Estamos terminando. Faltam aí mais alguns. Vocês devem estar percebendo que tudo isso que a gente está falando, né, vocês viram nas aulas anteriores, né, nas aulas passadas. Por isso que vírgula, as pessoas elas tendem a ter uma dificuldade muito grande em vírgula, porque a dificuldade ela não costuma estar aqui na pontuação, ela costuma estar lá atrás, costuma estar nos termos da oração, costuma estar na análise sintática.
Por isso que vírgula, que eu disse, é uma matéria muito objetiva, né? Muito objetiva, desde que nós conheçamos a estruturação sintática. Vamos lá, próximo caso, ó, que é o caso 9. O caso 9 de utilização da vírgula é para marcar deslocamento de conjunção. Para marcar deslocamento de conjunção. Por exemplo, ó, imagine que a gente diga assim, ó, irei viajar. Vírgula, para separar a oração coordenada, vírgula, para separar a oração coordenada. Entretanto, meu pai não me deu grana. Irei viajar. Entretanto, meu pai não me deu grana. Beleza. Você só tem uma vírgula nessa estrutura, porque aqui nós estamos separando a oração coordenada, orações coordenadas. Tá. Só que agora eu vou te mostrar como é que a vírgula ela vai aparecer se a gente deslocar essa conjunção aqui. Observem esse modelo. Ó, observem esse modelo aqui. Irei viajar. Irei viajar. Vírgula para separar a oração do mesmo jeito. Meu pai, entretanto, opa, reparem que agora eu tirei a conjunção e desloquei. Não me deu grana. Então, notem que eu tirei a conjunção daqui e trouxe para cá. E aí, por essa razão, entretanto, por essa razão, essa conjunção, ela vai trazer a vírgula, ela vai vir entre vírgulas. Então, a vírgula também, ela é usada para marcar o deslocamento de conjunção. Quais conjunções, gente? Basicamente, só dois tipos. As coordenadas, e não são todas, as coordenadas adversativas e as coordenadas conclusivas. Só dá para você deslocar essas duas conjunções, as coordenadas adversativas e as coordenadas conclusivas, tá? Beleza. Mais ou menos parecido e mais ou menos a mesma lógica, a vírgula ela é usada também para marcar omissão de termo. Omissão de termo. É aquilo que a gente chama de zeugma verbal, tá? Olha só. Eu trabalho com fatos. Você trabalha com boatos. Eu trabalho com fatos, você trabalha com boatos. Gente, por que essa vírgula está aqui? Você vai falar assim, ah, Ricardo, porque ela está separando a oração coordenada assindética. A primeira oração é, eu trabalho com fatos. E a segunda oração, você trabalha com boatos. Sujeito, verbo e complemento, tudo certo ali nos dois casos. Então, essa vírgula está separando a oração coordenada assindética. Você vai perceber que eu vou reescrever essa estrutura tirando um termo e colocando uma vírgula no lugar dele, que é a vírgula de zeugma. Olha só, eu trabalho com fatos. Vírgula para quê? Para separar as orações coordenadas. Você, vírgula, com boatos. Opa, eu trabalho com fatos e você com boatos. Você está percebendo que esse verbo trabalhar foi substituído por uma vírgula? O nome dessa vírgula é uma vírgula para marcar a omissão de zeugma verbal de termo. É a mesma coisa assim, eu vou para Paris, vírgula para separar as orações, você, vírgula, para Londres. Essa vírgula depois de você está marcando assim, você vai para Londres, tá? Então a vírgula é usada também para marcar uma omissão de termo, é usada para marcar uma omissão de termo. Aí, gente, ó, tanto aqui em cima, você está vendo que eu tenho vírgulas internas, não tenho? Dentro desses períodos. Então, essas vírgulas das orações coordenadas, elas vão poder ser substituídas por ponto e vírgula.
justamente para mostrar para a gente que essas vírgulas aqui são diferentes. Mas não se preocupe com isso, não. Eu só estou adiantando porque eu vou falar disso e vou repetir essas estruturas e aí você vai entender melhor quando chegar a parte de ponto e vírgula, tá? Quando chegar a parte de ponto e vírgula. Pois bem, pessoal, a partir de agora, a gente vai falar sobre as vírgulas sendo utilizadas nas orações subordinadas adverbiais e nas orações subordinadas adjetivas. Vamos lá, 10. 11 e 12. 11 e 12. Caso 11 da utilização de vírgula. Usa-se a vírgula para separar oração subordinada adjetiva explicativa. A gente estudou essas orações e aí eu até falei que nas orações subordinadas adjetivas nós temos as orações explicativas e as restritivas. E que uma das marcas que a marca da restritiva é vir sem vírgula e a marca da explicativa é vir com vírgula. Então observem aqui o exemplo, ó, o exemplo. Carlos Drummond de Andrade, que era mineiro, foi um grande poeta. Por que essa... Ah, esse deve saber. Cara, mas você já falou disso aqui. Isso aqui é o aposto explicativo. Não, isso aqui não é o aposto, não. Isso aqui se parece com o aposto. Lembra-se do pronome relativo retomando, ó? Carlos Drummond de Andrade era mineiro. Isso aqui se parece com o aposto, mas não é. O nome disso aqui é oração subordinada adjetiva explicativa. E todas essas orações subordinadas adjetivas explicativas devem obrigatoriamente ser isoladas por vírgula. E por fim, o último caso de aplicação de vírgula em português, o último caso aqui. Na verdade, gente, existem outros casos, tá? Outros casos, mas são casos tão específicos, que não são cobrados nas provas, né? Assim, objeto direto pleonástico, objeto indireto pleonástico, retirar a ambiguidade, clareza, sabe? Alguns casos mais subjetivos, que certamente, se eles perguntarem, vocês vão saber responder. Agora, esses casos aqui, os 12 que nós listamos, são de fato assim, os casos mais objetivos, os casos que a gente costuma utilizar e os casos que costumam cair. Então, por fim, nós temos aqui o último caso de vírgula, que é para separar oração subordinada adverbial. Aí aqui você vai entender da mesma forma, com a semelhança do advérbio que a gente estudou. Lembra-se que a gente acabou de estudar o adjunto adverbial? Eu disse assim, gente, em ordem direta, o adjunto adverbial não recebe a vírgula. Mas se a gente deslocar esse adjunto adverbial, essa vírgula ela pode acontecer. Se o termo for curto, a vírgula é facultativa. Se o termo for longo, acima de 3, a vírgula é obrigatória. Lembra-se mais ou menos dessa ideia? Pois bem, aqui, ó, por ser uma oração adverbial, é muito parecido. O que eu vou te dizer é o seguinte, em ordem direta, a vírgula é facultativa. Por exemplo, ó, minha vida mudou quando você nasceu. Minha vida mudou quando você nasceu. Esta vírgula aqui, ó, ela é facultativa. Esta vírgula aqui, ela é facultativa. Por quê? Porque aqui você tem a oração principal e aqui você tem a oração subordinada adverbial temporal. Olha, em ordem direta, oração principal e oração subordinada. Agora, pessoal, se eu pego esta oração aqui e desloco, aí essa vírgula se torna obrigatória. Por exemplo, ó, quando você nasceu,
minha vida mudou. Quando você nasceu, vírgula, minha vida mudou. Quando você nasceu, minha vida mudou. Reparem que agora eu tirei a oração daqui e trouxe para cá, ó, e desloquei. Então essa vírgula aqui, ela se torna obrigatória. Obrigatória. Ah, Ricardo, mas eu não quero colocar o início, não. Eu quero colocar dentro da oração. Por exemplo, minha vida, vírgula. Quando você nasceu, vírgula, mudou. Repare que agora essa oração ela está intercalada, ela não está mais só deslocada. E, gente, isso vai acontecer com todas aquelas 9 orações adverbiais, né? Com as causais, as concessivas, as proporcionais, as finais. Então, vocês devem ter percebido que para saber pontuação, e principalmente para saber vírgula, eu preciso saber análise sintática, eu preciso conhecer todos esses termos da oração aqui, porque senão a coisa não vai. Senão a gente vai ficar ainda pensando, como a tia lá do pré, que vírgula é pausa para respirar. Entenderam? Beleza? Então, aqui vocês devem ter percebido, né, o caso mais importante e por que é o caso mais difícil também. A partir de agora a gente vai finalizar com os 2 sinais de pontuação que faltam. O ponto e vírgula e os travessões, que nada mais são também do que substitutos das vírgulas, tá? Vocês vão ver que agora vai ficar fácil. Vamos lá? Vamos comigo? Bom, gente, vamos lá. Agora nós vamos finalizar a pontuação falando dos 2 últimos sinais de pontuação que há. Eu disse a vocês que tanto ponto e vírgula quanto travessão são substitutos da vírgula. E eu vou provar agora como é que isso funciona. Observem. O ponto e vírgula, ele é uma pausa maior do que a vírgula. É uma interrupção sintática maior do que a vírgula, gente. E ele costuma aparecer em termos e expressões coordenados. Em termos e expressões coordenados, ou seja, independentes. O ponto e vírgula, ele é indicado para separar orações coordenadas, principalmente quando existirem vírgulas internas. Observem isso aqui. Eu trabalho com fatos, você com boatos. A gente tinha visto no exemplo anterior que aqui depois de fatos nós tínhamos colocado uma vírgula. Para quê? Para separar as orações coordenadas. Beleza. E por que esta vírgula aqui ela está existindo? Para demarcar a omissão do termo, né, do verbo trabalhar. Então, reparem, eu trabalho com fatos, vírgula, oração coordenada. Vou até colocar aqui, ó, e depois eu marco o ponto e vírgula, ó. Eu trabalho com fatos, vírgula. Para quê? Para separar as orações coordenadas. Você trabalha com boatos. Aí eu tirei o trabalho e coloquei a vírgula aqui para marcar a omissão de termo. Bom, para separar orações coordenadas quando houver vírgulas internas. Então, eu tenho ou não tenho oração coordenada aqui? Tenho ou não tenho vírgulas internas dentro da oração? Então, eu posso perfeitamente substituir essa vírgula por ponto e vírgula. Esse é o principal caso de utilização do ponto e vírgula em português, tá bom? Então, para separar orações coordenadas, principalmente quando houver vírgulas internas. Tá. Outro caso de utilização do ponto e vírgula, ele é muito mais utilizado também para organização. Reparem aqui que se eu for ao supermercado, eu vou dizer assim, ó, fui ao supermercado e comprei pão, vírgula, leite, vírgula, ovo, vírgula, sabão, vírgula, esponja, vírgula, amaciante, vírgula, panela, vírgula, garfo, vírgula e faca. Todos esses termos aqui são objetos diretos, todos eles. As vírgulas iriam separar os termos de mesma função sintática. Beleza. Ocorre que eu preferi utilizar o ponto e vírgula aqui em alguns casos. Por quê? Para demarcar a organização. Reparem que quando eu digo aqui, ó, fui ao supermercado e comprei pão, objeto direto, coisa de comida. Leite, objeto direto, coisa de comida. Ovo, objeto direto, coisa de comida. Agora, sabão é objeto direto, mas não é mais coisa de comida. Esponja é objeto direto, mas não é mais coisa de comida. Amaciante é objeto direto, mas não é mais coisa de comida. Ou seja, esses 3 termos são produtos de limpeza. Então, para marcar essa organização e essa divisão, né, para mostrar que esses termos possuem relação, mas esses não, a gente pode usar o ponto e vírgula. E aí depois vem aqui produtos de utensílios, né? Que é panela, garfo e faca. É como se você tivesse lá a escalação de um time. Aí você tem no gol, fulano, ponto e vírgula. Aí depois vem na zaga,
fulano, 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 separado por vírgula, aí depois ponto e vírgula. No meio campo, fulano, 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 ou seja, separar as áreas, entenderam? Então, o ponto e vírgula, ele é usado também, nesse caso, para separar termos que possuem a relação, que possuem semelhança. E, por fim, o ponto e vírgula é usado para separar os itens de uma instrução normativa, ou seja, gente, leis, decretos, portarias, e vocês já devem ter visto muito essa estrutura. Por exemplo, ó, são os órgãos da Justiça Eleitoral, 2 pontos, aí vem o Tribunal Superior Eleitoral, ponto e vírgula. Depois, os tribunais regionais eleitorais, ponto e vírgula. Os juízes eleitorais, ponto e vírgula. E as juntas eleitorais. Ou seja, para separar esses termos de uma, né, essa lista, essa enumeração de uma instrução normativa, né, de leis, de portarias, de decretos, usa-se também o ponto e vírgula. Mas olha só, de todos esses 3 casos aqui, amigos, o principal é esse aqui, ó, o principal e o mais comum, para separar termos. Agora, pelo amor de Deus, termos coordenados, que não possuem, que são termos independentes, né? Tanto termos quanto orações coordenados. Nada de colocar ponto e vírgula em oração subordinada, só em oração coordenada ou termos coordenados que vão possuir a mesma função sintática, tá bom? E depois disso, aqui para separar, para organizar os termos de uma seção e aqui para enumerar os termos em lista de uma instrução normativa. Beleza? Então, essa é a utilização do ponto e vírgula. É uma pausa, é uma interrupção sintática um pouco maior. Agora, para finalizar, nós vamos falar do travessão. O travessão, gente, todo mundo sabe, né, a forma mais comum de usar o travessão, a gente já lia desde criança, a gente se lembra de ter pegado os livros lá, as narrações, né, pegado os romances, e visto lá na fala das personagens, travessão e a fala da personagem. Pois bem, aquela utilização ela é muito clássica, mas não é dela que eu vou falar agora. Ali é o emprego do travessão nos textos narrativos. Nos textos narrativos é muito comum a utilização do travessão para indicar fala de personagem, para indicar mudança de fala de personagem. Só que isso intuitivamente a gente já sabe, né, por uma experiência de mundo. Eu não vou falar daquele travessão, eu vou falar de outro que é mais importante, que cai, que são dos textos dissertativos. Nos textos dissertativos, o travessão ele é usado nos seguintes casos: para substituir a vírgula em frases e expressões explicativas e apositivas, geralmente em termos intercalados, sabe? Como, por exemplo, aqui, ó, Elvis poderia muito bem ser uma vírgula aqui, ó, o rei do rock detestava atuar. Vocês sabem que isso aqui é um aposto explicativo, mas eu preferi trocar as vírgulas do aposto explicativo por travessões. E eu posso fazer isso com perfeição. Nos termos explicativos e nos termos apositivos, que nós já estudamos, as vírgulas elas podem ser substituídas por travessões. E geralmente elas vão vir, esses travessões eles vão vir em termos intercalados, tá bom? Geralmente em termos intercalados. Por fim, o travessão ele é usado para introduzir comentários. Por exemplo, ó, quero um abraço e o melhor, sua companhia. Você percebe que se eu tirar esse o melhor daqui, vai fazer falta nenhuma, porque isso aqui é apenas um comentário do autor, é apenas um comentário de quem escreveu. Então, é um caso mais subjetivo, a gente até diz que esse travessão aqui, ó, é um travessão objetivo, quando ele substitui as vírgulas, principalmente quando há vírgulas internas, né, quando há mais casos de vírgula. E temos um travessão mais subjetivo, esse aqui ligado à introdução de comentários, né, a participação do autor na enunciação que ele acabou de fazer. Tá bom, gente? Então aqui nós vimos 12 casos de vírgula, 12, aliás, né? Vírgula, mas não. Nós vimos 12 casos de vírgula, sim. Vimos 3 casos de ponto e vírgula e vimos 2 casos de travessão. E vocês perceberam que dos casos de ponto e vírgula e dos casos de travessão, praticamente todos são usados para substituir a vírgula. Por isso que eu falo que esses pontos aqui, ó, o ponto e vírgula e o travessão, são pontuações acessórias, sabe? Para serem utilizadas quando houver muitas vírgulas já no texto, vírgulas internas.
Beleza? Então vem cá comigo, vem recapitular aqui comigo o que a gente acabou de estudar na aula de pontuação. Na aula de pontuação, então, a gente viu que os sinais de pontuação, eles constituem sinais sintáticos utilizados na organização e na clareza do texto. E aí nós estudamos o ponto de exclamação, estudamos o ponto de interrogação, as aspas, as reticências, os dois pontos, os parênteses, a famosa vírgula, o travessão e o ponto e vírgula. Vocês perceberam que todos esses sinais aqui, ó, não são difíceis, mas eles requerem do escritor, eles requerem de quem está usando-os o conhecimento de sintaxe. Não tem jeito, conhecimento de análise sintática. Pontuação é algo bem objetivo. Vocês viram que nós passamos as regras, mas a aplicação disso é que é complicada, né? A aplicação disso é que é difícil, porque ela requer do aluno, ela requer do candidato um conhecimento de estruturação sintática, um conhecimento de estrutura textual, para que a gente possa fazer isso aqui com o máximo de eficiência e garantia e segurança. Mas poucas coisas são mais lindas neste mundo do que um texto bem pontuado. E pontuação despenca, tá? Despenca tanto na redação quanto nas questões objetivas de muitos concursos públicos. Beleza? Então, por hoje é só. Terminamos essa matéria linda que é a pontuação. Fiquem com Deus, um beijo grande e